Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo sobre números índices brasileiros e internacionais. É uma série de 4 vídeos que nós vamos apresentar. O primeiro vídeo, nós vamos mostrar alguns índices de preço ou custos brasileiros. Os índices do IBGE, o INPC e o IPCA, o IPC da FIPE, o IGPM e o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, o ICV do Diese, o cúbico, o custo unitário básico da construção, e o IPC do ITAG, da UDESC de Santa Catarina. No próximo vídeo, nós vamos mostrar índices do mercado de ações, Ibovespa, média industrial Dow Jones, Nasdaq Composto. E os dois últimos vídeos, nós vamos mostrar a evolução desses índices de preços ou custos ao longo dos últimos 30, 35 anos no Brasil. E no quarto vídeo, a evolução desses índices do mercado de ações, do mercado financeiro, também desde a sua criação, no caso do Ibovespa, Dow Jones e o Nasdaq, mostrando a evolução, correlacionando com vários aspectos da história do Brasil e da história mundial. Esses vídeos não têm a menor pretensão de esgotar todo o assunto. Há muitos outros índices que não são vistos aqui. Nós vamos apenas ver alguns que são bastante interessantes. Vamos começar, então, com os índices do IBGE. Os índices do IBGE eles têm a finalidade de apresentar uma síntese do movimento de preços da economia brasileira. São índices de grande abrangência. Eles têm as informações, os preços coletados em todas essas regiões aqui. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Vitória, São Paulo, Belém do Pará, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília, Goiânia e Campo Grande. Para definir, como a maioria dos índices de preço ao consumidor, ele usa a fórmula de Laspeyres. A fórmula de Laspeyres usa as quantidades, as ponderações de um período base e faz a comparação, faz a razão dos preços do período atual com o período base. Bom, as ponderações do período base são definidas, esses índices de preço ao consumidor, por uma coisa que a gente chama POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. No caso do IBGE, a última pesquisa realizada foi em 2008 e 2009, porque é uma pesquisa extremamente cara. No caso do IBGE, ela é feita em todas essas regiões aqui e em todos os estratos sociais, da classe A e da classe E, resultando que cerca de 50 mil domicílios são acompanhados durante um ano nos seus hábitos de consumo, para definir como os domicílios gastam, quanto eles gastam em cada categoria de despesa. Bom, importante ressaltar que o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e ao contrário do INPC, que é chamado Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA é usado também para acompanhamento das metas de inflação pelo Banco Central. Então, para definir a meta de inflação, o Banco Central define essa meta e depois vai acompanhar se ela está sendo atendida através da observação do valor do IPCA. Você já deve ter ouvido falar nisso, que o IPCA, que é a meta de inflação, o valor do IPCA ultrapassou a meta de inflação ou atingiu a meta, assim por diante. Bom, vamos ver as principais diferenças entre eles. O INPC tem como população apenas assalariados com renda de 1 a 6 salários mínimos. Já o IPCA inclui pessoas com renda de 1 a 40 salários mínimos, por causa dessa faixa aqui que é chamado de amplo. E renda inclui empresários, profissionais liberais, microempresários, etc., além dos assalariados. Ponderação regional. O INPC ela é feita pelo número de habitantes, pela população daquelas regiões que nós vimos ali. O IPCA, a ponderação é feita pela renda daquelas regiões. E isso, o fato de termos populações diferentes, acaba se refletindo nas ponderações de cada uma das categorias de despesa que nós temos aqui. Por exemplo, alimentação e bebidas para o INPC representa 27,3% dos gastos das famílias, dos domicílios, que são avaliados para a construção do INPC. E apenas 22,1% para o IPCA. Quando a gente passa para habitação, 16,4% INPC, 14,3% IPCA.
Continua, né, tendo maior ponderação para o INPC do que IPCA, artigos, residência e vestuário. Em transporte, a coisa começa a mudar. Ó, transporte representa 18,3% para o INPC e 22% o IPCA. Basicamente, bate com a alimentação. Provavelmente, porque as pessoas tendo mais renda, elas podem comprar um carro e aí vão ter mais despesas com o carro, gasolina, IPVA, eventualmente seguro. Saúde e cuidados pessoais, ó, também é um pouco mais alta no IPCA, despesas pessoais e educação, certo? Então, esses dois índices, a série histórica deles, vocês podem acessar através do site do IBGE. Tem muita informação lá. E também toda a metodologia tornada. Você pode acessar a metodologia com grande detalhe no site do IBGE. Outro índice de inflação bastante usado no Brasil é o IPC da FIPE, Índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. A FIPE também é responsável, pessoal, além desse índice, pela famosa tabela FIPE, que é usada como referência no valor dos preços dos automóveis usados no Brasil, inclusive para as seguradoras. A finalidade do IPC da FIPE é a medição da variação do custo de vida das famílias com renda de 1 a 20 salários mínimos. Observe que nós temos aqui uma faixa de renda bem diferente do caso anterior. O INPC era de 1 a 6 salários mínimos e o IPCA de 1 a 40. E aqui de 1 a 20. O IPC da FIPE também tem uma abrangência bem limitada, apenas o município de São Paulo. Então é meio arriscado dizer que caiu a inflação devido ao IPC da FIPE, caiu a inflação no Brasil. Ou se subiu o IPC da FIPE e subiu a inflação no Brasil. Não necessariamente. O que torna o IPC da FIPE, o que fez com que ele ficasse bastante utilizado, bastante disseminado, foi a sua metodologia de cálculo de variações quadrissemanais. No cenário que nós tínhamos anteriormente de inflação galopante, o IPC da FIPE permitia a gente obter prévias da inflação dentro do mês. Então vamos ver como é que isso funciona. Bom, na realidade é feita uma análise de um período de 8 semanas. Divide-se os preços médios das 4 semanas de referência pelos das 4 semanas anteriores, período base. Incluem-se os preços coletados na última semana e eliminam-se aqueles da semana mais antiga. Então, na realidade, você faz análise de 2 meses. E apresentam-se prévias, 3 prévias durante o mês. À medida que o mês vai passando, você vai dando a prévia da inflação naquele mês. E a quarta quadricemana é o resultado definitivo do mês. Ao contrário do NPC e do IPCA, que você tem que esperar terminar o mês, terminam as coletas de dados, a IBGE processa os dados só dali a 3, 4 dias, é que é divulgado o valor do INPC e do IPCA do mês anterior, o IPC da FIPE ele vai apresentando essas prévias dentro do mês. Então, num cenário que existia antes de inflação galopante, era uma ferramenta muito útil para saber a tendência na inflação naquele momento. Bom, outro índice usado, outros dois índices bastante usados são os índices da Fundação Getúlio Vargas, o Índice Geral de Preços de Mercado e o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna. Esses dois índices, na realidade, são médias ponderadas de outros 3 índices. Então, vejam, que índices que fazem parte desses dois aqui? O Índice de Preço para Atacado, o IPA, representa 60% desses índices aqui. O IPC, Índice de Preço ao Consumidor, representa 30% desses índices. E o Índice Nacional da Construção Civil representa 10% desses índices aqui. A abrangência geográfica dos dois. Tanto o Índice de Preço para Atacado quanto o Índice Nacional da Construção Civil têm abrangência as principais capitais do país. Originalmente, o IPC tinha abrangência só no Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente, são 7 capitais. Mas quais são as diferenças entre os dois? Se eles têm média ponderada de outros 3 índices, as ponderações são as mesmas, a abrangência geográfica é semelhante para os dois casos, quais são as diferenças? Bom, vamos ver. O IGPM foi criado como indicador para operações financeiras, para correção de contratos, por exemplo, de financiamento de casa própria, financiamento direto com construtoras, correção de contratos de aluguel, de seguros e coisas assim. Já o IGPDI foi criado para a medição do comportamento geral de preços da economia. Os produtos que são considerados no IGPM, todos disponíveis
no Brasil, inclusive os importados. E o IGPDI não, apenas os disponíveis internamente, né, fabricados, montados, produzidos no Brasil. O período de coleta também é diferente. O IGPDI, como tem essa finalidade de síntese de movimento de preço, a coleta dele é no mês calendário. O IGPM, como ele é usado para corrigir prestações, corrigir valores de contratos, ele tem uma coleta diferente entre o dia 21 do mês anterior e o 20 do mês de referência, para que ele esteja disponível para correção no primeiro dia do próximo mês. Então, essas são as grandes diferenças. A finalidade dos dois é diferente. Durante muito tempo, várias construtoras utilizavam o IGPM como indexador dos seus contratos de financiamento direto. Hoje, pelo menos aqui em Santa Catarina, grande parte das construtoras utilizam o CUB como indexador da maior parte dos seus contratos de financiamento direto com o cliente. Bom, esses índices que vimos até agora são de órgãos governamentais ou de fundações ligadas a universidades ou institutos de pesquisa. Nós temos aqui o índice de custo de vida do DIEESE. O DIEESE é uma entidade que ela é financiada, sustentada por vários sindicatos que contribuem para estudos socioeconômicos. Então, a finalidade do ICV, do DIEESE, é medir o movimento dos preços e serviços que formam uma cesta fixa. Olha a população agora. Famílias com renda mensal entre 1 e 30 salários mínimos, ou seja, bem diferente dos casos anteriores. Como o IPC da FIPE, ele só tem abrangência no município de São Paulo. E a sua última pesquisa de orçamentos familiares, que eu tive acesso, que eu tenho conhecimento, foi realizada logo após o Plano Real. Também uma pesquisa que durou um ano inteiro, uma pesquisa bastante cara. E como todos os índices de preço ao consumidor, ele usa a fórmula de Laspeyres, supondo que não há substituição de bens. Vejam então agora, no próximo slide, como é que são as despesas no ICV do DIEESE. Reparem aqui, ó. Você tem umas categorias de despesas diferentes. Continuamos tendo a alimentação, que representa 27% do índice, habitação, 23%. Então, alimentação e habitação representam praticamente 50% do índice. Equipamentos domésticos, transporte, 13%. Vestuário, educação e leitura. Saúde, separado, né, nos outros índices, às vezes é junto com outras despesas. Recreação, despesas pessoais, despesas diversas. Observe que alimentação, habitação e transporte vão corresponder a ser quase 2/3 do índice. É bastante coisa. Tá. Muito bem, então esse índice foi usado, é muito usado em negociações salariais. O pessoal usa o ICV do DIEESE como referência. O DIEESE também faz o levantamento dos preços da cesta básica nas capitais brasileiras. Bom, outro índice bastante importante, especialmente para a construção civil, é o custo unitário básico, que determina o custo global da obra para fins legais, o custo do metro quadrado de uma obra. E a variação percentual do CUB serve como índice setorial e serve também como indexador de contratos de financiamento. A abrangência do CUB, geralmente, ela é estadual. O CUB é calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada estado, que envia a informação para a Fundação Getúlio Vargas, que agrega esse valor do CUB dos vários estados no Índice Nacional da Construção Civil. É importante ressaltar que existe uma norma, a NBR 12721, que foi revisada em 2006, que orienta o cálculo do CUB. Se vocês quiserem, procurem essa norma e o pessoal que vai trabalhar nessa área. É interessante conhecer isso. Muito bem. O CUB aqui em Santa Catarina, ele considera 25 tipos de materiais diferentes, 2 categorias profissionais, um equipamento e também o custo administrativo. O valor do custo do material é pesquisado na Grande Florianópolis. Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça. E a mão de obra, os valores são obtidos de forma ponderada de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages e o grande polo de construção civil de Santa Catarina, que é o Balneário Camboriú.
E o CUB também, pessoal, ele tem diversos tipos de construção. Por exemplo, dependendo do padrão de acabamento, pode ser chamado residencial baixo, de 1, 4, 8 pavimentos e projeto de interesse social. Residencial normal, de 1, 4, 8, 16 pavimentos. Residencial alto, 1, 8, 16 pavimentos. Comercial normal, 1, 8, 16 pavimentos. Comercial alto, 1, 8, 16 pavimentos. Galpão industrial, residência popular. Cada um desses grupos aqui, desses tipos aqui de acabamento, e também referente à questão dos pavimentos, porque tem custos de fundação, utilização de elevador e assim por diante, isso vai ter um custo unitário básico diferenciado. Certo? Você construir um prédio de 16 andares, um metro quadrado dele, mesmo sendo residencial normal aqui, vai ser diferente de um prédio, de uma construção residencial de 1 ou 4 andares. Então, isso vai ter um efeito. Além desses índices, nós temos um outro índice aqui usado em Santa Catarina, que é o índice de preço ao consumidor, calculado pelo Instituto Técnico de Administração e Gerência, vinculado à Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, UDESC. Esse índice ele é calculado desde 1969 e tem como finalidade a estimativa da evolução média mensal dos preços de 319 bens e serviços componentes de uma cesta de consumo típica. Sua população é semelhante à do IPC da FIPE, famílias com rendas de 1 a 20 salários mínimos, mas ele tem abrangência apenas no município de Florianópolis. Ele usa a forma de Las Perres, com alguma modificação, e usando os dados das ponderações de uma pesquisa de orçamentos familiares. Até onde eu tenho conhecimento, a última pesquisa grande foi realizada faz muito tempo, foi em 1987. Mas houve ajustes. As ponderações que existiam naquela época sofreram alguns ajustes. E o IPC do ITAG, ele tem um número uma quantidade de despesas bem mais enxuta do que o dos outros índices. Vejam aqui. Nós temos basicamente 4 grandes áreas. Alimentação, que representa 71,25% do índice. Observe que nos outros índices ela fica na faixa aí de 20 e poucos por cento. Produtos não alimentares, vestuário, artigos de higiene, 13,29%. Serviços públicos, incluindo transporte, 5,03%. E outros serviços, incluindo habitação, saúde e serviços pessoais, 10,43%. Certo? Bom, pessoal, existem vários outros índices. Por exemplo, existe o IPCA 15, existem índices calculados também por outras universidades, em outros locais do Brasil, mas esses que nós vimos aqui são os índices, digamos, que têm maior impacto. Né? Os índices do IBGE têm abrangência nacional, na Fundação Getúlio Vargas são calculados há muito tempo, né? Então são índices que a gente pode, digamos assim, confiar para retratar a flutuação da inflação no Brasil. Certo? Então, até o próximo vídeo, nós vamos ver o próximo vídeo, os índices do mercado financeiro. Vamos ter 3 índices para avaliar. Isso aí, até mais.